Diversos acórdãos do Conselho Constitucional que sempre ensinaram que os processos eleitorais obedecem a certas fases e que quando uma fase termina, delibera-se pelo fim desta fase e avança-se para uma outra. E que, havendo qualquer reclamação nesta fase, pelo menos quanto à fase da inscrição das candidaturas, se a memória não me escapa, estou a ver há bocado o artigo 176, são 3 dias antes de publicação no Boletim da República. Quanto ao processo da CAD, não enferma de nenhum vício e que a CNE mentiu. Tal como disse o Dr. Salomão Moiano no Jornal Canal de Moçambique, não há nenhuma irregularidade. A única irregularidade é porque a candidatura da CAD é suportada por um indivíduo que próximo ano será presidente da República, que se chama Venâncio Mondlane. Então é exatamente esse medo de mudança que as pessoas estão aqui a querer criar confusão para que o Venâncio Mondlane não seja presidente. Houve ou não irregularidades durante esse processo, na sua visão, Dr. Miranda? Arrancou com a marcação da data para eleições e depois então já percorremos algumas fases, desde a planificação, que foi tanto a aprovação do calendário eleitoral, já passamos por outras tantas etapas e uma das grandes etapas foi tanto a apresentação, a inscrição dos partidos políticos, coligações de partidos políticos e grupos de cidadãos proponentes. Essa foi uma das etapas. Entretanto, essa etapa, depois de findada e encerrada, então passou-se para a etapa da apresentação das listas de candidatura, tanto dos partidos políticos, coligações de partidos políticos. Agora, os princípios específicos do contencioso eleitoral, apresentam-nos características que, de fato, obrigam a própria lei a ter que a sujeitar a eles, ou os próprios princípios sujeitam ao calendário eleitoral. Digo isso pelo seguinte, é que desde vários princípios que nos anos passados, nas eleições anteriores, sempre nos debruçamos de um princípio que se dizia que praticamente é um princípio da guilhotina dos partidos políticos nas eleições, que é o princípio de impugnação prévia. Tanto, felizmente, este ano, infelizmente, este ano estamos a debruçar-nos com outro princípio, que já não é o princípio de impugnação prévia, mas o princípio da aquisição progressiva dos atos e procedimentos eleitorais. Então, o que é que nos explica, portanto, esse princípio, ou exige mesmo aos contendores das eleições, é que o princípio de impugnação prévia, aliás, o princípio da aquisição progressiva dos procedimentos eleitorais, não admite que uma fase dessas que eu acabei de enumerar, tanto que é a fase de Inscrição. Tanto da concessão do calendário eleitoral, fase de educação cívica, depois temos a fase de orçamento eleitoral. Do orçamento eleitoral, então, entramos na etapa, portanto, da inscrição dos partidos políticos. Finda, portanto, esta fase, então, estamos na fase de apresentação de candidaturas. Então, o que acontece é que nós estamos em plena fase, portanto, da apresentação e verificação das listas de candidatura dos concorrentes. Só que para o arranque dessa fase, para o pontapé de saída para essa fase, primeiro decorou uma fase, que é essa de inscrição dos partidos políticos. Então, como é que nós dizemos que já foi percorrida a ponto de se passar para a fase da apresentação e verificação das candidaturas? É que os partidos políticos, não me lembro em que número, portanto, partidos políticos, cidadãos eleitores e as coligações de partidos foram admitidos alguns, outros possivelmente foram rejeitados, e que, entretanto, a sua aprovação é feita por parte da CNE, da Comissão Nacional de Eleições, porque reparem bem que para
a eleição para presidente da República, a submissão de candidaturas é feita diretamente no Conselho Constitucional. E, em contrapartida, havendo algo a suprir, é feito mesmo no Conselho Constitucional. Relativamente à apresentação das listas de candidatura, essa é submetida na Comissão Nacional de Eleições, sendo que a aprovação, a verificação das cópias dos cadernos, das listas dos cadernos, das listas dos partidos políticos, pressupõe, portanto, uma fase de recepção e outra fase, portanto, de verificação, e uma terceira fase, que é essa decorreu, penso que foi na sexta-feira, que foi a leitura, portanto, da deliberação da Comissão Nacional de Eleições, que culminou, portanto, com a rejeição a toda a largura, tanto do CAD e também algumas zonas, tanto de alguns partidos e coligações de partidos. Agora, o que importa aqui discutirmos é que o princípio da aquisição progressiva dos atos e procedimentos pressupõe que, para se passar uma fase seguinte do processo eleitoral, necessariamente a fase anterior deverá estar consumada, deverá estar encerrada e, portanto, logo a priori significa que o encerramento de cada uma das fases, seja a fase de discussão de candidaturas, fase do orçamento eleitoral, fase da votação e fase do apuramento dos resultados eleitorais, o seu encerramento é marcado pelo encerramento de todo o contencioso eleitoral que dá no Conselho Constitucional. Quer dizer, em outras palavras, terminando aqui, passado o processo de inscrição, a CNE, nesta fase, não tem como recuar para limar lacunas que possam ter existido no período de inscrição. É que já não há espaço legal, porque a ter o feito devia ter sido ainda dentro da fase de inscrição dos partidos políticos. Não tendo feito, portanto, a Comissão Nacional de Eleições, e também pelo fato de, primeiro, a advoga ter aprovado em consenso. Segundo, foi tornado um boletim da República, que então dá oficialidade, portanto, à coligação Aliança Democrática. Decorrida uma fase, se não houve qualquer tipo de irregularidade suscitada, então vai-se para a fase seguinte. Aquela fase já passou. O que aconteceu com a CAD é como se aquela deliberação se destinasse apenas à CAD. Porque acho que mais de 6 páginas da deliberação só a falar da CAD. E depois, quer dizer, a fazer menção de aspectos relacionados com a fase da inscrição. E no fim, foi terminar com aspectos relacionados com a fase da candidatura, ao dizer que há nulidade de candidatura, o que também não é verdade, e eu depois vou explicar mais à frente. A questão do âmbito na entrevista que dá ao Jornal Domingo é que a CAD tinha que dizer, por exemplo, que vai concorrer para eleições gerais. Se só escrever, a CAD vai concorrer para as eleições gerais. Okay. Não precisava especificar se é para eleições legislativas ou assembleias provinciais. Bastava dizer que é uma coligação que vai concorrer para as eleições gerais. Ok. De 2024. Essa é uma questão que pode suprir em um minuto ou até em 30 minutos. O que acontece é que na nota de suprimento que nós fomos entregues pela Comissão Nacional de Eleições, em nenhuma parte eles suscitaram essa questão de âmbito. Porque se nos tivessem solicitado, em menos de 30 minutos nós podíamos corrigir o assunto e submeter. O que acontece é que na deliberação é que aparece a questão de âmbito. Contudo, essa questão também cai por terra por um simples motivo. É que, muito recentemente, o Conselho Constitucional pronunciou-se em torno de um recurso submetido por um partido que fazia parte da CAD, chamado CDU. E neste acórdão do Conselho Constitucional está bem claro, em que aquele órgão, que por sinal está muito acima da CNE, diz que o convênio é válido. Aquele convênio assinado pelos partidos políticos é válido e essa validade que ele confere ao próprio Conselho Constitucional. Agora, entre o senhor Paulo Cuinica e o Conselho Constitucional, quem é que você acha que está acima? Ou seja, no seu entender,
entre um órgão como o Conselho Constitucional e uma opinião particular de um senhor que está a agir de má fé, que a má fé está bem estampada no seu rosto, sempre que aparece publicamente na televisão. Nunca vi aquele senhor a rir, desde que há mais de 20 anos que eu lhe vejo lá na televisão a falar sobre assuntos eleitorais. Só as rugas, logo você consegue notar a fraude eleitoral na sua cara. Entre aquele senhor e um órgão tão credível como o Conselho Constitucional, quem é que está acima? Segundo, ele mentiu publicamente ao afirmar que o princípio de aquisição processual de atos eleitorais não é absoluto, porque a nulidade se invoca a todo tempo. Mas quem disse que em matéria eleitoral há nulidade? Eu, pessoalmente, imprimi 2 acórdãos, ainda bem que está com o Dr. Elísio de Souza, já que os dois são muito amigos ou comparsas, acho que é isso. Vou oferecer ao Dr. Elísio esses 2 acórdãos para fazer chegar ao Sr. Paulo Kuinika. São acórdãos de Portugal que explicam claramente que essa questão eleitoral não se aplica àquele princípio da nulidade que está lá no Código Civil. Como é que nós vamos recorrer ao Código Civil se temos lei eleitoral? Como é que vamos recorrer à lei da formação da vontade da administração pública se temos lei eleitoral, que é uma lei especial? Qual é o artigo da lei eleitoral que me dá essa prerrogativa de eu recorrer a outras leis? Claro que não existe. Então, não existindo, o Sr. Paulo Kuinika está a mentir ao povo moçambicano e quero desde já pedir, através desse CIPCAST, que a Procuradoria da República desmantele aquela teia criminosa que se instalou na Comissão Nacional de Eleições para evitar qualquer tipo de tumultos pós-eleitorais, porque já está-se a pronunciar que as coisas não vão terminar bem. De que o nosso recurso vai passar no Conselho Constitucional, eu não tenho dúvida. Mas a minha maior dúvida é como é que o processo eleitoral vai ser gerido à frente. Porque, de fato, o comportamento do Sr. Paulo Kuinika está-nos a preocupar e até a criminosa que se instalou na CNE está-nos a preocupar. E por conta dessa preocupação, ontem submetemos, junto do Conselho Constitucional, uma nota comunicativa que nós já demos entrada do nosso recurso junto da Comissão Nacional de Eleições, e esse recurso tem 22 páginas e tem 16 anexos. Por que nós comunicamos a Sua Excelência Veneranda Presidente Doutora Lúcia Ribeiro? Porque nós já não acreditamos na Comissão Nacional de Eleições. Corre-se sério risco, porque é a Comissão Nacional de Eleições que tem que levar o recurso para o Conselho Constitucional. E olhando pela teia criminosa que se instalou na Comissão Nacional de Eleições, corre-se sério risco de eles extraviarem algumas folhas, isto é, rasgar alguns papéis para nos prejudicar ainda mais. Porque neste momento, a Comissão Nacional de Eleições mostrou-se que já não é uma Comissão Nacional de Eleições, virou um partido político que tem como adversário o CAD. Ou seja, ele deixou de ser aquele órgão que tem que gerir o processo eleitoral e passou a ter CAD como seu adversário. E por conta disso, por expedientes, digamos, movidos por espírito de má-fé, eles vão inventando a sua própria lei. Então nós já comunicamos, e quero já também informar ao senhor Kuinika, que já comunicamos, se rasgarem algumas folhas, vão ser encontrados lá à frente, porque nós já submetemos ao Conselho Constitucional a cópia dos documentos que a Comissão Nacional de Eleições deverá levar. E o pedido que nós fazemos à Comissão Nacional de Eleições, aliás, ao Conselho Constitucional, é que logo que receber o expediente vindo da Comissão Nacional de Eleições, terá que comparar bem as páginas, ver bem se as assinaturas são as mesmas, porque tudo pode ser forjado. Nesta Comissão Nacional de Eleições, nós já não acreditamos e não confiamos nela. Eu quero perceber uma coisa, Evan Dias, posso ter passado despercebido. Depois da deliberação da Comissão Nacional de Eleições, a CAD tinha que apresentar uma contestação junto à CNE. Essa contestação foi feita? Foi feita. Aliás, por lei, chama-se recurso. O recurso da entrada, aliás, vai para o Conselho Constitucional. Sim. Mas, por lei, tem que dar entrada junto da Comissão Nacional de Eleições para que eles, no prazo de 5 dias, respondam. Que nós... Também eu sei que não vão responder. Porque o que está aqui está claro, é uma bomba de verdade. Não vão responder. E, aliás, já circulou aqui nas redes sociais e tudo, e já recebemos reação de muita gente que confirma claramente que não há como esse recurso não passar. Agora, eles têm 5 dias para responder. E depois de responder, eles é que levam em mão, juntam com a sua resposta e remetem ao Conselho Constitucional. Qual é o nosso medo? O nosso medo é, no momento que eles estiverem a remeter ao Conselho Constitucional, uma vez que aquela é uma teia criminosa, é normal rasgar alguns papéis, porque nós já não teremos acesso. Não teremos acesso ao recurso. Só estamos à espera do acórdão do Conselho Constitucional. É normal, por exemplo, o rasgar da página 5 até a página 15. Então, tudo que nós falamos praticamente já fica
sem sentido. E chega lá, perdemos. Essa contestação também foi enviada ao Conselho Constitucional? Exatamente. Sim, comunicamos ao Conselho Constitucional ontem, porque temos medo que a Comissão Nacional de Eleições, porque é um bando de criminosos que já está lá instalado. Aliás, eu quero desde já também pedir à Procuradoria da República, como eu disse, para abrir um inquérito em torno da idoneidade e o comportamento desses membros que compõem essa Comissão Nacional de Eleições. Provado que estavam lá a preencher editais, um edital para a Assembleia da República, outro para a PR, Presidente da República. E o Presidente Nunes foi declarado vencedor e até hoje é nosso Presidente da República. Será que eu, Elvino, posso sair hoje e requerer a tal nulidade que o Dr. Elísio está a dizer, já que pode ser invocado a todo tempo, que o Nunes já não é meu presidente, porque ele ganhou eleições via grande festa. Essa grande festa feita por um grupo de marginais, eu até prefiro chamar assim, que estavam sentados, uns até com tentação aqui ao lado, a preencherem os votos e outros editais a favor do Filipe Nunes. Obviamente que não, porque já passou esta fase. 2. Tal como leu o Dr. Elísio, a nulidade tem que ser declarada pelo tribunal. A Comissão Nacional de Eleições não é tribunal. Essa é uma questão de direito e eu sei que o Dr. Elísio também sabe. 3. Para que nós saiamos de uma norma especial para uma norma geral, tem que existir uma norma na lei especial que nos remete. Dito, obviamente, a norma remissiva, Dr. Elísio, não pode me desmentir. Nem sempre. Não podemos cair no ridículo aqui, para as pessoas estão nos a ver lá fora. Não, nem sempre. Tem que existir, por exemplo, doutor, eu sei que é muito bom o processo penal. Em que circunstâncias nós aplicamos as normas de processo civil? Porque existe um artigo, antes, no antigo Código de Processo Penal, era o artigo 2, que dizia, em caso de lacunas neste código, pode-se recorrer ao Código de Processo Civil. Do mesmo jeito que no Código Comercial, tem um artigo lá, acho que no código anterior era o artigo 7, que dizia, em casos de lacuna neste Código Comercial, podemos recorrer ao Código de Processo Civil. Sempre tem que existir uma norma que está naquela lei especial que de forma expressa nos remete para a lei geral. 4. A lei eleitoral tem lá as suas nulidades e são duas só. Quais são? Primeiro, quando existem candidatos plúrimos. O que é que isto quer dizer? Se eu, Elvino Dias, que faço parte e sou número 1 na CAD para o Círculo Eleitoral de Tete, e é isso mesmo, se o meu nome constar da lista da Renamo, também como deputado, então diz que a minha candidatura individual, cuidado, não é a lista, é a candidatura do indivíduo que está afetado por uma situação dessas, é que se considera nula. Segundo, a nulidade de candidatura quando um indivíduo é notificado para suprir um vício e no prazo de 5 dias não faz o suprimento. Então são duas situações que a lei prevê como nulidade de candidatura. Não existe nenhuma parte do código da lei eleitoral. Se o Dr. Elísio de Souza encontrar, então esse telefone que está aqui na mesa já é dele a partir de agora. Não, estou a oferecer aqui ao Dr. Elísio. Se encontrar um artigo que diz que irregularidades verificadas na inscrição conduzem à nulidade de candidatura, então eu prometo que nunca mais vais me ver a falar na televisão ou a escrever no Facebook, então seria mentiroso. O que eu estou a dizer aqui é o seguinte, que o senhor Paulo Cuinica mentiu. O doutor Elísio de Souza também está a mentir às pessoas. Nós não queremos isso. Nós queremos esclarecer as pessoas, falar a verdade. A nulidade é decretada pelo tribunal. 4. Quem tem competência, nos termos do artigo 6 da Lei Orgânica do Conselho Constitucional e artigo 243 da Constituição da República, para dizer que uma coligação existe ou não existe, não é a CNE, é o Conselho Constitucional. E isso está lá no próprio artigo 6, a linha E, da Lei Orgânica do Conselho Constitucional. Com isso, o que é que estou a querer dizer? Pelo medo que a Comissão Nacional de Eleições tem com o seu adversário, que é o Venâncio, porque a Comissão Nacional de Eleições agora virou um partido político. É um partido que olha para o Venâncio e a CAD como seu adversário. Eles foram invocar coisas inexistentes. Não é por acaso que o Dr. Salomão Moiano, que para mim é uma pessoa muito idônea e credível, veio dizer que não há nenhuma irregularidade e não existe de verdade. Tudo bem. Vamos pegar este elemento. Dr. Elísio de Souza, há um vogal da Comissão Nacional de Eleições, Dr. Salomão Moiano, que disse que desmentiu o porta-voz da CNE e disse que Paulo Cuinica mentiu ao ter dito que a deliberação que fez chumbar a CAD foi aprovada por unanimidade. Que significado isso tem? Ok. Antes de mais,
queria dizer, bom, não vou cobrar o telefone do Elvino, mas se ele for, portanto, a parte final da lei eleitoral, há de ver que pelo menos em relação ao qualquer que seja lista eleitoral, faz uma remissão ao Código Penal. E depois o Código Penal, por sua vez, também tem as suas remissões que vão chegar nos princípios gerais do direito. Mas eu não vou ficar com o telefone Elvino. Voltando à questão, dizer que em relação a esta opinião, não é, a ser confirmada, é o exercício normal da democracia. É que eu até acho que pronunciei-me em relação a isso antes, dizendo que, olha, a opinião de qualquer um dos vogais da CNE tem que ser tomada em conta no sentido da liberdade de expressão, liberdade de pensamento. Isso acontece em qualquer tribunal, principalmente os tribunais colegiais, onde há, portanto, um convênio de juízes e que as decisões nem sempre são unânimes. Mesmo no Conselho Constitucional, há decisões com voto vencido. Mas não devia aparecer a CNE dizer que não foi bem assim, não foi por unanimidade. Houve um elemento, um membro que votou não, contra. Mas a CNE não fala de unanimidade, fala de consenso. O que eu me lembro, a palavra usada foi consenso. Que é diferente de unanimidade. Certo. Sim. Então, eu penso que não há necessidade de haver contraditório em relação a isto, porque o que foi apresentado pelo porta-voz é preciso. Eu quero chamar a atenção quando falamos de consenso. O consenso quer dizer que nenhuma a maioria. Consenso é a maioria. Sim, não é todos. Unanimidade é que é a totalidade. Okay. É o que eu entendo. Agora, queria dizer, em relação a este aspecto, eu acho que o colega Elvino, não quero cá estar portanto, a dar qualquer lição, mas eu acho que não é muito bom ter que, portanto, usar ou, portanto, direcionar os seus argumentos a pessoas, como, por exemplo, Paulo Cuinica. Ele é um mero porta-voz, não é? É uma pessoa que está a representar uma instituição. Eu penso que uma boa discussão que nós devemos ter, e aproveitando, portanto, que são pessoas que têm estado a estudar com profundidade a lei eleitoral, as questões, portanto, políticas do país, as questões jurídicas. Então vamos nos centrar naquilo que estamos a fazer nesse exercício de procurar as normas, ver se de facto houve uma aplicação correta das normas. É verdade que a nossa opinião não é uma opinião que vai definir qualquer coisa, mas eventualmente estamos a tentar informar ao público aquilo que está a acontecer, e é preciso informar com responsabilidade. É preciso também demonstrar que não podemos pensar todos da mesma maneira. Eu até disse, se todos os vogais fossem unânimes, eu também fiquei um bocadinho admirado, porque de facto cabeças diferentes sempre pensam diferente. Mas este assunto não está esgotado. É preciso que eu quero mesmo chamar a atenção a isto. Este assunto ainda vai ao Conselho Constitucional. Vamos ter a melhor jurisprudência no Conselho Constitucional e vamos aprender o direito. E eu não tenho o meu problema ao dar opinião não é a CAD. A minha questão é a correta aplicação das normas jurídicas. É por isso que qualquer que tenha sido a opinião que seja veiculada nestes fóruns são opiniões válidas que nos fazem voltar a repensar no caso. Agora, o que está-se a levantar em relação, por exemplo, o Elvino diz que meteu vários documentos, não teve resposta, etc. Nós aqui não temos capacidade nem competências para avaliar se estes documentos foram bem metidos, Quem vai dar esta opinião provavelmente for a CNE, que, pronto, como disse o Raul, eles foram convidados, cá não estão para responder exatamente isso, mas eu penso que essas questões tecnicistas e pontuais são questões que vão ser de facto cogitadas dentro da CNE, porque também pode acontecer que o Elvino, como advogado da CAD, pode dizer que fez uma coisa, mas que não fez para justificar. Pode acontecer, não é? Mas só para eventualmente não sofrer represálias na CAD. Mas já acontece, pode meter o documento fora do prazo, não é? Acho que já teve uma sessão dessas, não é, Elvino? Enfim, fora do prazo, etc. Então, são questões que peço essa expressão, mas são questões que, no meu ponto de vista, devem ser ponderadas com toda calma e não necessariamente estamos só a lançar pedras sem necessariamente dar argumentos e até propor soluções para casos desses. Porque estamos a aprender. Amanhã temos outro tipo de eleições. As eleições não vão terminar em 2024. Vamos ter muito mais eleições pela frente. Mas eu penso que só por onde já chegamos. E eu estou feliz com a CAD por estar a usar as instituições de direito
E também, portanto, o colega Elvino tem sido uma pessoa bastante aguerrida, embora, portanto, às vezes se encontra ferindo suscetibilidades, ferindo direitos individuais, inclusive a mim também já me atacou várias vezes. Mas pronto, faz parte do processo de defesa, não é? Bem, eu estava, o colega, um dos colegas jornalistas que está a acompanhar o podcast e defende que temos que olhar para os termos, e vou ler aqui a definição do que é consenso. Consenso é conformidade de juízos, opiniões ou sentimentos relativamente a algo ou alguém, por parte da maioria ou da totalidade dos membros de um conjunto de indivíduos. Maioria ou totalidade? Ou totalidade. Sim. A questão que coloco é, numa situação em que em caso de desaprovação da CAD poderia trazer essa desconfiança por ser um órgão político, não era importante dizer que efetivamente há um elemento do CNE que votou contra essa deliberação, no âmbito da transparência? Bom, é uma questão semântica, eu diria, é uma questão semântica, no meu ponto de vista. Assim, o Raul pode entender que fosse necessário fazer menção que há esta situação. Mas o Elvino, eventualmente, pode não entender da mesma forma. Ou o Elísio. Então, mas não há nenhuma irregularidade. Porque aí, na sua definição, está claro. A maioria, sim, já foi dito, foi consensual. Agora, se fosse minoria e dizer que é consensual, aí estaria errado. Aí sim estaria errado. Agora, houve uma maioria, houve consenso. Não, agora, pronto. E reparo, por exemplo, os despachos que vêm da Presidência da República. Eu gosto de fazer essa analogia. São despachos que, por exemplo, exonera-se alguém, nomeia-se alguém. Não, aí não há justificação. Quer dizer, depois o público é que vai criando a especulação do que aconteceu, como é que foi, quais foram, o que é que lhe motivou a esta e aquela decisão. Então, nestas questões também ligadas a deliberações, há uma deliberação que sai e ela indica qual é a posição, portanto, da maioria, qual foi a posição consensual. Mas, ao mesmo tempo, também pode haver alguns outros fundamentos que tenham uma posição contrária, diversa, ou então, portanto, uma posição, digamos, que não seja equilatada ou não seja compaginada com aquela que foi a posição da maioria. Vou fazer uma insistência, doutor. Uma questão, gosto de insistências. Assim, porque a CNE tem um slogan: eleições livres, justas e transparentes. Pois. E é uma coligação que movimenta um grupo de pessoas, tem seus interesses. Pois. No âmbito dessa transparência, não seria importante dizer que tudo bem, vamos chumbar esta coligação, mas há um elemento que tem direito a voto que disse que não concorda e fundamentou, como apresentou o jornal Canal de Moçambique hoje, e pegou no princípio da aquisição progressiva dos atos eleitorais como fundamento para desaprovar a deliberação. Não seria mais transparente a CNE se pudesse dizer ao público que houve essa situação e não aparecer agora na imprensa a trazer este elemento de que não houve concordância, de fato? Não, até na verdade eu diria o seguinte, eu diria que não acho que foi de bom tom aparecer um dos vogais a falar na imprensa, tendo este vogal um meio próprio para manifestar as suas posições. Eventualmente, o que deveria acontecer é que este voto vencido poderia, eventualmente, o próprio vogal fazer questão de aparecer como voto vencido. É assim que se faz. Porque mesmo nos tribunais, quando há um voto vencido, o juiz que vota diferente, ou o magistrado, ou qualquer que seja o membro, tem que fazer, ele faz questão para se